Saudações, saudações, Smartbotters! Damos início a mais um encontro, pensando aqui em como batizar aqui esses nossos episódios. Estava comentando aqui, caçadores de robôs, talvez bot hunters, né? Um termo em inglês, mas como o nosso público ele é mais requintado, eu acredito que eles gostariam, entenderiam, né? Normalmente eu não gosto de termo em inglês, mas esse aqui caberia bem, não é não, Filipão? Filipão da produção aqui, ele é o meu conselheiro nesses assuntos aí. Bom, e é fato que a gente descobriu, a gente vem sempre garimpando, né? Estrategistas, acho que mais do que estratégias é interessante entender quem que desenvolve essas oportunidades. E aí a gente descobriu um cara que estava ali há meia década criando centenas de robôs para ele, robôs para terceiros, alguns poucos que tiveram, conheceram essa pessoa aí e aprenderam também um pouco com ele. A gente encontrou esse cara, tá chegando agora na Smartbot com algumas estratégias fenomenais. Então, se você quer saber mais, fica até o final. Garanto que vale a pena, não só pela estratégia, como pela história do estrategista. Como eu disse, no fim das contas, o que importa é quem está por trás, né, desses robôs que a gente vem aprendendo, conhecendo nessa nossa jornada. Show de bola? Sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Felipe Pereira. Fala lá de Curitiba, né? A gente teve que fazer aqui uma série de adaptações, botar o Felipe num estúdio de lá, eu no estúdio daqui de São Paulo, para a gente conseguir marcar esse papo. Cara, prazer imenso ter você aqui com a gente. Tudo de bom. Fala um pouquinho da sua história, quando que você começou aí nesse mercado? Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal da Smart. Bom, eu comecei no mercado ali em meados de 2016, 2017, né? Procurando uma forma de ganhar dinheiro pela internet, né? E você pesquisava ali, né, na internet forma de ganhar dinheiro, aparecia lá day trade, né? Aí, pesquisando sobre day trade e tal, você cai e aparece mesas proprietárias. Fiquei um bom tempo ali fazendo aqueles testes de mesas proprietárias, onde você boletava sem boletar direto no gráfico, acompanhava o gráfico numa tela e tinha a boleta do outro, né? E ficava naquele giro, né? Testando, passar nas mesas, né? Até que um dia eu consegui passar em uma, né? E fiquei um tempinho lá, mas acabei saindo porque as métricas era diferente quando você estava lá dentro do que do simulador, né? Então, comecei no mercado por meio de pesquisando na internet de como ganhar dinheiro. Cara, Na mão, isso, na mão. E na boleta, né? Na boleta. Mas depois que eu tive essa experiência nas mesas proprietárias, segui, né? Operando ali pelas plataformas, né? Convencionais que a gente tem aí, de forma no price action, sempre, né? Tentei um pouco de fluxo, mas o fluxo era um pouco mais difícil ali de interpretar. Daí eu era grafista praticamente. dos outros, né? Porque assim, eu também comecei dentro de uma mesa, no caso era uma mesa gringa, operava no mercado da Nasdaq, NYSE, Bolsa de Nova York. E na mesa que eu atuava, todos os traders operavam por fluxo. E todos os traders operavam por boleta. Ninguém operava clicando no gráfico, nenhum sistema de gráfico. Aliás, gráfico quase não se utilizava. Então foi a primeira forma que eu aprendi de fato a operar. Eu acho que tem muito lance da cultura, né? Mas você começou operando de fato manual, não usava robô nenhum, né? O robô, de fato, você começou quando? Eu não usava robô, tinha até preconceito com robô, porque eu achava que o robô não dava certo, né? Porque você analisando o gráfico, né? Você acha que tudo que você tá vendo no gráfico, como é que você vai passar para um robô tudo isso, né? Mas daí até que eu entrei numa empresa de tecnologia, né? Do mercado financeiro, entrei na área de suporte lá, e lá dentro eu comecei a ver as questões do desenvolvimento de estratégias, né? Na plataforma própria deles, né? E ali eu fui me interessando, fui aprendendo mais, porque já estava ali no day trade. Aí me aproveito e entro num ramo, né, de tecnologia para o mercado financeiro. Aí eu fui a fundo, né? Cara, você deu Tá. sorte, de certa forma, né? Porque você foi cair justamente numa empresa que desenvolvia estratégias automatizadas, então bebeu direto da fonte. Você, pelo que eu entendi, você atendeu vários clientes desenvolvendo robôs para terceiros. Isso é bom Isso, pra caramba, cara, porque isso isso. é como se você tivesse. É como se alguém tivesse te pagando para você desenvolver horas de voos. Né? Tipo, Bem isso mesmo. A gente desenvolvia estratégias conforme a solicitação, né? Então a gente via várias ideias ali, né? E até mesmo depois que a gente ia pegando um pouco mais
de experiência ali, você vai até dando a dica pro próprio cliente, ó, esse tipo de estratégia aqui não fica bacana, talvez se você adaptar dessa forma fica melhor, olha aqui os resultados. Então, você automatizando ali as estratégias, você começa a ver se vale essa estratégia ou não vale, né? Então, a gente dava essas dicas também, era bem bacana. Pô, que legal. Eu também tive bastante preconceito contra o robô. Confesso que, assim, foi em 2014, um amigo meu, ele trader, ele foi para visitar uma mesa nos Estados Unidos, ele voltou e falou, cara, lá é o futuro. Lá eles não fazem mais o click and trade, que é o que a gente fazia, né, operar na mão. E eles, pô, eles operam grupos de robôs, então eles ligam um grupo de robô de acordo com o mercado. Ele começou a explicar um pouco por cima. Eu falei, cara, muito bonito, faz bastante sentido, mas esse é o futuro e a gente ainda está no presente. Isso vai ser muito bom um dia, mas hoje ainda é ficção aqui para o mercado brasileiro. E eu acompanhava muito de perto, né? Essa época aí que você começou, 2016, estava chegando a plataforma lá, o MetaTrader no Brasil e, cara, eu sempre olhava e falava, cara, ainda não é a hora. Isso aí ainda é o futuro, não é o presente. E eu sempre olhava, putz, surgiu o agente autônomo especializado em robô, e aí surgiu um cara especializado em programar robô. E era sempre voo de galinha, assim. O cara, tipo, começava, muita pressão, às vezes uma instituição financeira estava lá para bancar divulgação, mas o mais importante não acontecia, né? O cliente não ganhava dinheiro. A coisa mudou de fato no pós-pandemia, porque aí que eu comecei a ver amigos meus, traders, ganhando dinheiro de forma consistente com o robô. E ali eu sabia que eram caras que não estavam querendo convencer ninguém de que eles estavam ganhando dinheiro com o robô. Eles de fato estavam. E por ser amigo deles, eu sabia que esses caras estavam tirando grana. E eles começaram a me falar um pouco de como eles estavam fazendo. E ali eu percebi que eu não entendia nada desse universo. Porque eu pensava, pô, o robô comprou onde eu deveria vender. Como é que pode uma coisa dessas, né? E o robô atua de uma maneira muito diferente de um humano. O humano, ele olha, o mercado está testando um topo, você perguntar para qualquer trader, é compra ou é venda, o robô, ele vai dizer, ó, estatisticamente, né, pelo que foi analisado, é sempre venda nessas circunstâncias. E um trader humano, ele vai falar sempre, depende, porque ele vai olhar É. o gráfico, o sinal de topo, o indicador, e algumas vezes ele está num topo para romper e correr mais ainda numa compra, ou às vezes ele está testando um topo para reverter e entrar com uma venda. Então, são metodologias bem diferentes, né? E, bom, entrando um pouco nessa questão de robô, você é do tipo que analisa o gráfico e tenta converter isso para uma automatização, ou você já é do mundo quantitativo raiz mesmo, onde você vai olhar número de forma agnóstica e não tentar buscar uma interpretação lógica sobre o ponto de vista humano? Como é que você encara aí seu desenvolvimento estratégico? Então, primeiramente, a gente sempre está de olho no gráfico, né? Mas ali é mais para a gente pegar uma referência, para você testar uma ideia, né? Mas, ultimamente, tive muitas experiências ali de você tentar pegar um padrão de candle ou contagem de barras ali, você tentar, com base no olhando para o gráfico, e eu não tinha sucesso. Até o momento que eu comecei a pegar indicadores ou contagem de barras ali e começar a fazer otimização. Então, hoje eu trabalho muito na questão de minerar estratégias. Então, eu pego ali um sinal bem específico e testo esse sinal mudando ali o período, o time frame, o TP, o loss, ali para ver o que que eu consigo minerar dentro de uma estratégia, minerar vários setups para o robô. Fazendo pequenas variações, né? Pequenas variações. Pô, e é Isso mesmo. legal que nesse estudo você consegue, inclusive, encontrar alguns tipos de estratégia que, quando você tem algumas variações e ela não muda tanto o resultado, você tem ali um indicador bom de robustez, né? De que não está Perfeito. overfitado, coisa do Uhum. tipo. Pô, Isso. muito legal, Isso. muito legal. Mas, cara, como foi esse start, assim, tipo, dessa virada de chave? Teve alguma experiência que você teve que, bom, de repente te fez repensar? Porque eu conheço uma história muito inversa do cara que opera manualmente, ele não quer largar o osso porque ele se dá bem, né? Ou ele não se dá bem, mas ele acredita que ele tem mais chances operando manualmente. Então o cara é sempre resistente ao robô.
Confesso que eu já fiz parte dos caras que era mais resistente por ter começado operando manualmente e porque conseguia ganhar dinheiro manualmente. Mas eu sou formado na área de exatas, eu sou físico, então para mim sempre fez muito sentido olhar as estratégias do ponto de vista estatístico. Você teve algum gatilho, algo que te incentivou, de fato, a largar de vez o vício do trader manual e mergulhar de vez nos robôs? A primeira, né, que eu já tive várias experiências operando de forma manual, experiências ruins, né, como sair notícias e você tá, por exemplo, vendido no dólar e o dólar subir 90 pontos contra você e pular teu stop, Num trade né? assim? É um tradezinho, né? E já tive problema também com muito overtrading, operar demais no dia, tipo, no final do dia tá desgastado mentalmente, né, e não produziu nada. Mas o maior gatilho para desistir de operar de forma manual foi você descobrir a estatística, né? Você pegar o backtest ali e você conseguir ver num período de 5, 6, 7 anos os retornos que aquela estratégia tem, né? Você conseguir medir o risco que ela tem, né? Calcular o drawdown. Praticamente você tem todo um mapa ali do que você deve fazer para manter aquela estratégia funcionando, né? Então, você ter essa visão foi o que me fez mudar de Pô, paradigma. e você não teve dificuldade, por exemplo, quando o cara está migrando da operação manual para automatizada, na teoria tudo é muito bonito, mas na hora H, a melhor coisa que um trader pode fazer automatizado é nada, né? Deixa a estratégia trabalhar. Você passou por isso bem ou você tinha vontade de intervir nas estratégias? Eu falo por experiência própria que eu cheguei a intervir em estratégias no início, cara. Sim, sim, eu já cheguei a intervir, já cheguei a ficar como babá de robô também, né? Porque tem dias que o robô ele vai quase perto do seu TP e vai voltar tudo e vai te estopar. Vai ter dias que vai faltar um tique para bater o TP e vai voltar. E vai ter dia que ele vai embora e vai pegar teu TP, né? Só que assim, eu não vou ficar cuidando sempre do robô, né? E se eu começo a mexer no robô, eu começo a estragar toda a minha estatística. Então eu parei, na verdade, de ficar olhando. Eu pego o robô, construo ele, deixo ele rodando ali sem eu ficar cuidando, olho uma vez por Você confia no semana, uma vez por modelo, né, cara, mês, que você e eu vejo. criou. No fim das contas é isso. Você criou um modelo, você analisou a estatística e você confia nas métricas que você analisou. Botou para rodar e agora deixa a mágica acontecer. E se não acontecer da forma esperada, tem ali os limites de perda, os drawdowns, já está tudo bem definido, né? Sim, sim, já está tudo definido, você já está com tudo mapeado ali. Você monta a estratégia, se você quiser, você programa a hora que o robô vai parar de operar, se chegar em tal drawdown, e bateu naquele drawdown, você pega a estratégia de novo, o robô, você vai analisar se ele volta para produção ou você vai construir outro. E é assim. Então, você faz os robôs, tem as métricas e deixa eles trabalhar. Não tem muito o que fazer, não. Chega a ser chato. Mas é bom. Você analisa seus robôs com que frequência, cara? Assim, fechamento de mês, trimestre, semestre. Você para analisar, no caso aí, o portfólio de robôs, né? Não um robô individualmente. Correto. Eu começo a analisar os robôs, depende de como que tá a questão da perda. Se começar a tiver perda consecutiva, eu analiso com mais frequência, né? Agora, se tá tudo assim, andando conforme deve andar, eu recalibro eles a cada 3, 4 meses, né? Para dar tempo da estatística, porque assim, se eu valido ele num período muito longo, eu tenho que esperar ter pelo menos uns 10, 20% aí de período real para ver se aquilo bate com o período longo, né? Então eu tenho que ter esse tempo de maturação para ver se a estratégia realmente está performando, porque senão eu vou ficar muito no achismo, né? Então eu tenho esse tempo. Pô, bacana, bacana. Cara, então desde 2020 aí, meia década, né, criando robôs para você, para terceiros, passa da conta de centenas de robôs que você já criou? É incalculável, na verdade, né? Porque quando você trabalha com mineração e, e projetos de terceiros, a cada teste ali que você faz é um robô. Então tem muitos robôs, Né, e se você muitos variou modelos. algumas coisas ali, você, num único backtest, você está gerando ali dezenas de combinações. Então, se numa semana você roda dezenas de backtests, bate Sim. fácil ali centenas de robôs. Né? O processador fica fritando lá na mineração, né? Então passa a noite lá só
só minerando estratégia, depois você pega e faz a validação. Bom, bom. E é importante a gente citar, né? Essa mineração que você está falando, no caso, é esse processo, né, de otimização, de variar ali algumas coisas no backtest e não tem nada a ver com a mineração de criptomoedas, né? Não, não, não. É você setar uma estratégia ali no robô e ver o que você consegue puxar. Às vezes eu consigo montar um portfólio da mesma estratégia, mas variando time frame, variando período, variando TP, o TP em pontos, TP em ATR. Eu posso fazer várias variações de uma única estratégia e montar um portfólio. Boa, cara. E você se vê ainda fazendo isso por um bom tempo? Assim, como é tranquilo, né? Você vai fazendo ali que você nem se preocupa, né? Então eu me vejo muito tempo Você tá fazendo com isso aí. quantos anos hoje, ô Felipe? Tô com 36. 36. Pô, tá novo ainda, tem tempo de sobra ainda pra. Né? Tem filhos aí pra gastar o teu tempo com a molecada? Tenho Tem, três filhos aí, né? três. Casado, tudo. Então, tem bastante tempo ali. Então, hoje eu não gasto mais tempo cuidando do mercado, né? Então, tem aquele tempinho que a gente programa, né? Para fazer, mexer nos robôs, né? Não fico muito olhando para mercado mais, né? E sigo. Muito bom, muito bom. Cara, você sabe que eu no começo eu também era, como acho que todo cara que passa por essa conversão, babá de robô. Eu ficava acompanhando e ficava ali torcendo e criticando. E aí eu tive uma vez um compromisso de final de ano. Eu saí com a família e fui tirar umas fotos, aqueles álbuns lá de final de ano e tal. E aí eu lembro até hoje quando eu voltei, naquele dia específico, aí eu fui abrir a máquina e meu robô tava perdendo dinheiro. Perdeu, né? Porque o mercado já tinha fechado, era noite, eu jantei, passei, pegamos ali fizemos um passeio num parque e tal. E aí, naquela noite eu pensei, falei, cara, eu já perdi vários dias operando manualmente, né? Só que hoje Uhum. foi diferente, porque quem perdeu foi o robô e eu tava lá fora das telas vivendo, né, aproveitando minha família. Perfeito. Se eu tivesse operando na mão, eu tinha perdido duas vezes. Eu teria perdido a experiência maravilhosa que eu tive e eu teria perdido dinheiro também, que faz parte. Nessa parte eu tava tranquilo, assim, não tava preocupado, porque hoje o robô perdeu. Então, a partir daquele momento eu me dei conta de que, poxa, não faz sentido eu estar aqui operando com o robô e na frente da tela acompanhando o que o robô está fazendo. E aí, desde Per- então, eu de fato nunca mais abri uma E boleta, não operei mais. além de você falar disso, de perder o tempo e perder no dia, né? Quando você perde no dia e você tá operando, né? Meio que acaba teu dia, às vezes, né? Você fica estressado, né? Dependendo, briga com a esposa, não fala comigo hoje, No né? começo, putz, quando eu era mais inexperiente, eu tinha até o lance da sexta-feira. Putz, eu não posso perder de sexta-feira, Verdade. porque senão meu final de semana inteiro vai ser estragado. Então, no começo, eu confesso que eu sofri bastante, mas assim, foram anos e anos fazendo isso na minha vida. Quando eu comecei com robôs, eu já tinha ali uns 15 anos de trajetória, então eu já tinha uma noção de como controlar essa parte do emocional. Mas, para a grande maioria, de fato, operar de maneira automatizada, cara, te livra de um desgaste psicológico que, poxa, não precisa ter, é desnecessário. Certo. É vida, né? Para a maioria das pessoas. É um modelo que se encaixa na maioria dos perfis de investidor, operador, trader. E como se não bastasse, ele é muito mais bem sucedido em termos de resultado do que qualquer outro tipo de técnica para operação em renda variável. Então, bom, Sim, sou sim. suspeito. Hoje eu sou um grande É, entusiasta do é universo perfeito automatizado. essa tua colocação, mas tem que tomar um cuidado, né, nessa questão da tranquilidade, né? Porque Uhum. você tá com o robô ali, você tem todas as métricas ali do robô, mas se você se expor de forma alavancada ali, com um capital que você não pode estar operando, uma mão que você passa calor, aí o robô não vai adiantar, porque você vai ficar cuidando, né? Então tem essa questão. Não tem milagre. Cara, o robô ele não torna você um super-humano. Na verdade, você tem que continuar prestando atenção na gestão de risco, você precisa continuar prestando atenção na questão das métricas, você não pode ser ganancioso de botar todo o dinheiro na única estratégia que está dando certo. O ideal, na verdade, é você fazer uma diversificação. Perfeito. Então, assim, o robô ele facilita muito porque ele te dá
acesso a duas coisas muito difíceis no trading, né? Habilidade operacional, então o robô ele não pensa, ele executa imediatamente, então a habilidade operacional é com uma latência baixíssima. E a segunda parte é que você consegue, através de robôs, terceirizar a responsabilidade estratégica. Você consegue pegar uma estratégia que um terceiro desenvolveu e rodar ela com plena fidelidade na tua conta. É algo que você não consegue fazer na operação manual. Então, assim, ele faz isso muito bem, né, esses dois papéis, mas ele não te livra da responsabilidade de gestão de risco. Né? Se você fizer Perfeito. besteira, você ainda consegue sim e facilmente quebrar operando com um robô vencedor, inclusive. Isso eu já vi de sobra. O cara ele vai, liga um bom robô, o robô entra em drawdown e desliga. O robô recupera e ele está com a máquina desligada. Né? Com o robô, no caso, desligado. Putz, isso Eu até, mais é acontece. verdade. Eu até gosto de comparar a curva de capital do robô como se fosse operações, né? Então, normalmente, quando o mercado tá caindo, o pessoal tá pensando em comprar. E o robô, mesma coisa. A hora que tá o drawdown ali, você vai ver o ponto ali, estatístico ali, né? Com base ali nas informações, até que ponto pode chegar esse drawdown. A partir de tal ponto, você pode talvez aumentar a mão ali, né? Para não aumentar a mão quando estiver lá em cima, né? Então, teve uma sequência de ganho, normalmente o pessoal tem a mania de aumentar a mão. E o correto não, o correto é você talvez baixar a mão, se for o caso, e aumentar quando após um drawdown, né? E eu tenho essa visão. Eu aprendi isso na prática, cara. Comecei a operar com robô e aí tava dando certo. Aí eu fui adicionando mais robô no portfólio, fui pesando a mão, fui pesando a mão. Quando veio o drawdown, tomei o drawdown de mão cheia. Então eu aprendi ali. Falei, não, peraí. Como é que eu fiz no trade manual? No trade manual eu foquei primeiro em aprender para depois focar em ganhar dinheiro. Então eu vou fazer isso. Diminuí a Perfeito. mão, calcei as sandálias da humildade, montei uma carteira mais magrinha, fui estudar a questão de correlação, fui estudar outros fatores ali para entender mais. E aí as coisas de fato começaram a progredir. Aí eu pude de fato entender um ritmo de aumento de capital e como que eu aumentava meu portfólio em função disso. Enfim, nada Bacana. como a experiência, né, para ensinar a gente. Mas vamos falar um pouquinho então aí das suas estratégias, cara. Você falou que gosta de usar indicadores. Tem algum indicador específico ou você varia bastante? O que você Eu gosto, busca? eu gosto bastante de indicadores de bandas, independente. Bollinger, Keltner, Dolchan, Você usa né? para fazer trade de correção, essas bandas? Rompimento a favor da tendência. Rompimento, legal, legal. Rompimento. E cruzamento de média. Independente da média, é cruzamento de média. Então, são os dois indicadores que eu mais utilizo, né? E de forma variada. Então, e bem fácil de minerar estratégias utilizando esses indicadores ali no mini Cara, índice. e isso foi uma outra coisa que me surpreendeu bastante, que as melhores estratégias são estratégias simples. E eu sempre Sim, torci o nariz para cruzamento de média. Ah, não, isso daí é coisa para o varejão. Isso aí é para enganar bobo. Mas os melhores modelos que eu me deparei em termos de automatização, estratégias quantitativas, são modelos muito simples e é muito mais o trabalho que você falou de mineração para testar ali pequenas variações. Mas a boa parte dos modelos vencedores que eu encontrei, eles usam de fato uma média móvel, um cruzamento de média, um rompimento de banda, perfeito. nada muito rebuscado, cara. Nada de indicador sobre indicador, com 300 filtros, que eu imaginava que era assim no início. E aí eu acabei aprendendo, graças a grandes amigos meus, que operam de maneira automatizada, fazendo essa observação, inclusive, bom, eu tenho essa qualidade, eu aprendo muito com os outros. E aí, Perfeito. uma vez, o Massaro uma vez comentou isso. Ele falou, cara, os melhores robôs, eles não têm algoritmos complicados. Na verdade, são estratégias que individualmente são muito simples, trabalhando, por exemplo, um cruzamento de média. Só que um bom robô ele é composto, às vezes, por dezenas ou centenas de estratégias muito simples. Então, na ponta final, você tem algo complexo de fato. Mas na raiz de cada estratégia individualmente, você tem algo bem simples. Pô, e legal, você tá seguindo nessa escola, é uma escola que eu particularmente acredito bastante, tá? Sim, sim, até porque você trabalhar com poucos indicadores ali, poucas métricas de teste, você acaba não caindo no overfit, né? Porque se você coloca muitos indicadores, filtros, meio que você tá manipulando ali o mercado, a otimização
para você adaptar a tua estratégia ao mercado e não ele tentar extrair o melhor do mercado, mas você meio que tá modelando a estratégia ao histórico, na verdade, né? No histórico passado. Aí no futuro não funciona, porque você tem tanta coisa ali para corrigir o problema da tua estratégia que Específico, né, cara? isso mesmo. E a brincadeira muitas vezes é buscar uma vantagem ali meio que marginal, residual, né? E aí Sim, você escala, na verdade, empilhando estratégias com pequenas vantagens, em vez de tentar isso. criar uma estratégia que gera uma vantagem gigantesca em termos de ganhos. E isso aí que vem o portfólio, né? No portfólio você consegue diversificar, né, tuas estratégias, né, para tentar chegar próximo do que é um trader especialista, né? Porque o trader especialista, na minha visão, ele consegue, independente do mercado que ele tá, ele consegue extrair alguma coisa dali. E quando você tá com um robô só, um robô ele vai tentar extrair o resultado de uma maneira só. Ali, né? Agora, quando você tem o portfólio, você vai ter várias estratégias trabalhando ali, uma comprada, outra vendida, e vai tentar extrair é, o resultado para onde o mercado foi. Independente. E você cobre um leque maior de cenários, né? Se você tem ali Isso, estratégias para mercado lateralizado, de tendência, tendência de alta, tendência de baixa, você isso, acaba tendo um espectro de atuação bem maior, né? perfeito. Isso mesmo. E, cara, vamos lá, falando um pouquinho mais, né, como funciona aí os seus robôs. Você costuma dividir, né? Você comentou por cima, assim, você costuma dividir as estratégias de compra das estratégias de venda. Então, às vezes, na verdade, a estratégia é a mesma, mas você cria meio que divide um robô em dois. É isso? Aí uma parte Isso, só para trabalhar compra, outra parte só para trabalhar venda individualmente. isso. Eu Legal tenho isso. essa Eu quero preferência ouvir mais em, sobre isso, em porque faz bastante sentido. Não, eu gosto muito de trabalhar nesse método porque eu consigo ter um alvo específico para compra, né? E para venda um outro alvo específico, né? Porque o mercado tende a trabalhar de forma diferente na compra e na venda. Então, na compra, a gente tem uma tendência maior do mercado correr mais na venda. Na venda, no caso, ele corre mais na venda, né? E eu consigo pegar mais pontos, né, com um único trade. E na compra, como ele anda um pouquinho mais curtinho, eu posso trabalhar mais no break-even, ter um alvo mais longo, ou ter um alvo um pouco mais curto ali, mas para pegar aquele movimento de compra, né? Bacana. O que você chama de alvo longo, alvo curto? Você faz scalping ou as suas estratégias são mais de tendência? Porque você usa média móvel, geralmente quem usa média móvel costuma operar de maneira mais longa, né? Meus alvos longos, eu digo, 800, 1.000 pontos. Alvos curtos para mim é 300, 500 pontos. Esse é o mais curto que eu trabalho, né? Engraçado que opera É, manualmente, um alvo curto é 50 pontos, 100 pontos, né? Muda não, daí bastante. esse, esse tipo de alvo fica até um pouco difícil de você validar, né? Uhum. Por causa do ruído do mercado ali, ó, e aonde a gente faz o backtest ali, também você pode cair em algumas armadilhas do próprio backtest. Então, meus alvos é acima de 200, 300 pontos. Muito bom. E você faz, suas estratégias, elas fazem realização parcial? Você trabalha alguma coisa de martingale? Não. Minhas estratégias são trades únicos, com alvos. Em média, meus alvos são de 800 pontos, com stop de 500 a 600 pontos. E trabalho muito no break-even, né? Que vai. Andou tantos pontos, protege 0 a 0. Andou tantos pontos, protege mais um tanto. E vai até fechar ali. Eu gosto muito de pegar. Não gosto muito de limitar o ganho, mas limitar mais a perda. Então eu gosto de. O mercado tá andando, deixa ele andar. Tem que aproveitar. Não é sempre que o mercado anda a favor. Se parar para pensar, né, o break-even, que é esse lance de você movimentar o stop conforme a operação anda, ela é muito mais uma tática, não é uma tática estratégica operacional, é muito mais uma tática de gestão de risco, né, do que estratégica. E os melhores robôs que eu encontrei até hoje, eles fazem uso de break-even. Muito bom isso, cara. Às vezes é uma estratégia psicológica, porque muitas vezes eu boto, eu testando ali estratégia com break-even e sem break-even é melhor, porque ele vai pegar o valor cheio, né? Mas com break-even, eu aumento um pouco a taxa de acerto, mas eu ganho menos. Entendeu? Daí é mais questão psicológica ali de querer garantir alguma fatia ali do resultado, né? Mas sem break-even sempre é melhor. Faz diferença, né? A parte psicológica não dá para ignorar, afinal de contas nós somos Não. seres humanos, então
é importante levar isso em consideração também, assim, no mundo ideal a gente conseguiria ignorar, mas cá entre nós, né, na vida Uhum. real a gente gosta de ver uma estratégia que tem uma taxa de acerto um pouco melhor. Se der para melhorar isso, é algo sempre bom. Não adianta a gente criar um robô que você não vai aguentar de forma acompanhar ali o resultado, né? Então, é, até com risco retorno vertido ali, você cria uma estratégia ali que sempre acerta, mas quando perde, daí ela acaba levando tudo, né? Então, às vezes não faz sentido emocionalmente, mas estatisticamente às vezes faz, mas daí não casa uma coisa com a outra. Então tem que ter a combinação, né? Você, de forma psicológica, aceitar aquilo, né? E aquilo dá resultado também, né? Legal, legal. E a parte de trades mais curtos, assim, scalping, cara, você tem alguma coisa que faz scalping ou você abomina? Não, o scalp eu acho muito interessante, só que daí é como eu comentei, eu não consigo validar. Não consigo validar esse tipo de estratégia. Então, o meu scalping é 300, 500 pontos. É, um scalping bem longo. Para muito trader é um trade longo dele, né? Principalmente quem É, opera é. manualmente. É, e estratégia de correção, de retorno à média, você tem alguma coisa assim? Não, as minhas estratégias, a maioria é seguindo tendência. Seguindo tendência, então rompeu para um lado, segue tendência, cruzou média para um lado ou para o outro, segue tendência. Eu trabalho mais assim, porque a longo prazo o retorno é melhor. Ah, legal. Você não opera então nada de reversão, de tendência, nada desse tipo? Olha, é muito difícil porque eu tenho que ter um risco-retorno um pouco mais invertido, né? Então não é do meu perfil, né? Operacional. Bacana, bacana. Foco 100% em mini índice hoje? 100% em mini índice. Eu sou praticamente, vamos falar assim, especialista ali em criar robôs para mini índice. Não. É onde tem maior liquidez, né, cara? E é o contrato menos alavancado. É, Isso. muito se fala de robô de dólar, robô de Bitcoin, né, ultimamente, mas, cara, é bem alavancado. Eu acho que é um robô, para quem tá Cheguei. começando, não é uma coisa que eu indicaria, na verdade. Até cheguei a criar um robô de Bitcoin, né? Bem simples. O robô era rompeu para um lado, segue tendência. Fechava no dia. Tava bem bacana o resultado, né? Só que daí o que aconteceu, né? Como o Bitcoin, cada vez mais que ele sobe, ele tá aumentando o tamanho das barras e o valor do ponto era muito grande, aí não tava compensando, né? Então, uma volatilidade que tinha no Bitcoin era R$ 500 aí com o contrato. Então, tava bem pesado, né? Começou a ficar inviável, né, cara? O negócio Sim, começa a ficar muito. Quanto mais caro, né? Assim, percentualmente, isso. só variou 0,1% há, sei lá, 5 anos atrás variava 1%. Só que assim, uma coisa é 1% sobre algo que vale 50, outra coisa é 1% sobre algo que vale 150. Né? É. Você tem, em termos de nominal mesmo, de variação, é algo bem mais Mas eu acho agressivo. que agora vale a pena minerar alguns robôs para Bitcoin, porque agora a B3 baixou, né, a margem, né? Baixou a margem. Era R$ 2 a cada tick, né? Cada tick era R$ 2, agora é 20 centavos, então vale a pena começar a testar de novo ali algumas estratégias para Bitcoin. Vamos lá, hein? Se tiver alguma novidade, me avisa aí, porque eu tenho interesse. Diversificação para mim é algo que sempre importa, cara. É uma coisa. Não, Bitcoin tem bastante futuro aqui na B3 ali para especular. Bem bacana o Sim, movimento dele. sim, sim, sim. E dólar, cara, você nunca desenvolveu nada pensando no dólar? Dólar já desenvolvi estratégias, Uhum. né? Mas assim, o dólar é muito. O histórico dele é muito comprado, né? Aí você tem um histórico enorme com o dólar direcional para cima e chega um ponto ali que o dólar faz um topo, depois faz um fundo, faz um topo lá no 6, depois faz um fundo lá no 4 e fica nesse zigue-zague aí. Daí as estratégias que eu acabei criando era mais pegava essas compras, né? E eu acabei desativando essa estratégia, mas eu não explorei muito mais o dólar como é que tá hoje, A né? moeda, ela Preferi sempre atua por ranges, eu vou dizer, né? isso, preferi focar no aonde dá certo ali, né, nesse momento, Ah, muito né? bom, muito bom, muito bom. É, só no índice futuro dá para criar uma infinidade de estratégias, um portfólio Não, gigante ali dá, de dá, oportunidade. só vai mais de 50 estratégias, 100 estratégias dá para criar,
tranquilo no mini índice aí. Variando time frame, então, nossa. Então, não é só uma questão de variação de ativo. Você pode parar no mesmo ativo se ele tiver boa liquidez. Varia time frame, varia indicadores, você pode variar o tamanho do seu TP, né? O tamanho do stop. Então, assim, tem de fato muita possibilidade aí Tem. dentro só do universo de índice futuro. Isso eu não tenho dúvidas. Bom, cara, sim, a gente está falando bastante aí sobre as suas estratégias, né? Mas eu separei aqui, fiz a lição de casa, cara. Peguei aqui alguns dos seus robôs. Não vou passar por todos, obviamente, né? Mas eu peguei aqui e não sei se foi coincidência, né? Mas eu puxei 3 deles aqui e todos estão ali com no topo da curva, né? De Sim. performance. Cara, isso é de fato impressionante. Parabéns aí Mer- pela. O mercado tá bem generoso com a gente nesse semestre aí. A gente está num momento de tendência, mercado trabalhando em máximas históricas. Eu sei que isso favorece bastante estratégias de tendência, que é o caso das suas estratégias. Sim. Mas, cara, assim, são estratégias que são diferentes, né? Entre elas. E olha só, aquela anterior está em topo histórico, tem histórico aqui desde o ano de 2023, então a gente está falando de um robô que tem mais de 2 anos aqui de histórico. Um outro, cara, tá aqui em topo histórico também, sendo que a puxada forte veio aí de agosto para cá, né? E aí temos Uhum. um terceiro aqui também, né? Um robô que veio puxando e tá em máxima histórica nesse momento. Inclusive, se eu não me engano, é esse terceiro que é um robô de scalping, né? Dá uma olhada ali A taxa nos de resultados acerto ali ali, só para ver o TP e 80%. o SL. Resultados, onde você quer dizer? Ali embaixo, mais para baixo, acho que tem os trades, né? Abaixo, Aqui né? tem a lista de ordens, sim. Entrada, É. saída, Não, comprou isso aqui. aí é tendência, né? Isso aí é tendência. Ah, é? É o 500 que é de scalper. Ah, tá. Se eu não me engano, deixa eu ver, esse daqui, os nomes estão aqui em cima. Esse aqui é o 500. Esse é o 500. Esse é o Ah, 500, então é o 500. tá. Cara, belo resultado, hein? Belo resultado. Drawdown pequenininho, dá 80%. pra perceber que, cara, é um robô que quando perde não entrega muito, né? Não, ele Então, tem 80% aí de acerto, né? aham. Então, Cara, muito bom, muito bom. Baita estratégia. E ela opera de uma maneira mais cirúrgica, né? Não é um robô que frita ali operando direto. Aliás, não, suas estratégias não costumam trabalhar, né? Virada de mão, esse tipo de coisa. não. Até tem semanas que elas nem operam, dependendo do range que tá o mercado, Hum, né? Essa aí, se eu não me engano, é uma estratégia aí de rompimento. Então, a hora que o mercado tá meio que direcional, ele pega esses movimentos direcional várias vezes no dia. Ela entra várias vezes no dia quando o mercado tá direcional, uhum. mas quando o mercado tá meio lateral dela, já não entra. Ah, entendi. Aliás, aproveitando esse assunto, deixa eu até parar de compartilhar aqui. Uma dúvida, cara. O seu robô está posicionado no meio do dia e aí tem um payroll. Você deixa seu robô posicionado no payroll ou você faz algum tipo de intervenção para zerar a operação? Você chega a fazer alguma coisa desse tipo? Não, deixo ligado, é, porque eles têm, apesar de eles ter alvos longos, né, o Perol não, ultimamente o Perol não tem feito tanta diferença como antigamente, né, que ele movimentava bastante, né? Então, mas eu deixo posicionado, né? Já aconteceu de estar posicionado e ter leilão durante o dia, assim, e ocorreu tudo bem, não tive nenhum problema. Ah, legal, legal. É bom saber. Para quem opera mais longo, de fato, eu diria que sofre menos, né, com essas questões de volatilidade instantânea e momentânea no mercado. Como é o caso de um payroll. A gente fala muito do payroll, mas assim, podia ser um CPI, que o mercado olha bastante, né, um dado importante aí de inflação, ou às vezes um discurso, né, do Trump, ou se é no mercado brasileiro, do Lula mesmo. Isso pode gerar alguma volatilidade maior. Mas, de fato, para operações com alvos mais longos, acaba não fazendo tanta diferença assim, né? Tem momentos no mercado, né, que sai algumas notícias que sai lá por 5 horas, né? Daí meus robôs já não tá mais posicionado para pegar volatilidade, né? Faz aquelas barras enormes assim. E você fala, nossa, podia ter pego esse trade. No lado bom faz sentido. Seus robôs, eles têm um horário específico para zerar no meio
no fim do dia, assim? Tem robôs que operam só pela manhã, mas a maioria opera o dia inteiro. Quer dizer, não é que opera o dia inteiro, eles estão liberados a operar o dia inteiro, né? Eu não separo muito horários assim, porque como eu quero pegar muitos pontos, né? Então eu tenho que meio que participar o dia inteiro ali. O que muda um pouquinho é o início do dia. Às vezes pode começar às 10, outro começar às 11, outro às 9, mas normalmente a gente deixa ali até final do dia. Boa, boa. Cara, vamos lá, vamos encaminhar aqui pro fechamento desse papo aí. Obrigado em primeiro lugar aí pelo seu tempo, Felipe. Eu que agradeço. Eu gostaria de saber um pouquinho da tua visão, cara. O que você enxerga desse universo da automatização, dos robôs, para os próximos anos? Olha, eu acho que a questão da automação tá aí, né? Todo mundo que aprender a lidar com a automação, independente se tá fazendo trade quantitativo ou automatizando alguma coisa que faz de forma manual, é mais uma ferramenta, né? Eu acho que o robô ele não é para substituir o trader, mas eu acho que ele é mais um braço, né? Ele é mais um braço ali para você estar aproveitando outras situações de mercado, nem sempre no mesmo ativo, mas vamos falar que se você é especialista no ativo, mas você quer aproveitar outros movimentos de mercado ou outros ativos, cria um robô, uma carteira de robôs lá e deixa operando, né? Então você é para agregar. Eu vejo que é para agregar. Inclusive, dá para você deixar o robô operando e fazer as outras coisas da sua vida, né? Você é um médico, você é um engenheiro. No teu caso, né? Você atua até hoje no setor de TI, né? Não é que você fica ali full time no robô. Tua carreira mesmo é na área de TI. Assim, hoje eu tenho meu trabalho, né? Toco meu trabalho e deixo os robôs operando lá. Às vezes eu dou uma olhada no início do dia ou no final do dia para ver se tá tudo ok, né? Não era nem para ver os resultados, mas ver se tá tudo ok, se tá tudo ligado. E, né, porque às vezes acontece, né? Sei lá, uma VPS parar e você não olhou. Então, tem essa verificação diária para ver se tá tudo funcionando. Ah, mas Mas agora você tá chegando na toco. Smartbot, cara. Você não tem essas treta, não. Tá tudo roda redonda. Não, quanto mais facilitar ali, você consegue se preocupar com, com o que é mais importante ali, né? Uma coisa que está rodando de forma Hum, autônoma ali. Muito bom, muito bom. E que lições aí você aprendeu aí ao longo desse caminho, cara, que você poderia compartilhar para ajudar outros traders? Olha, primeiro, não alavancar, né? Acho que essa é a lição mais forte que eu aprendi, quando você alavanca, você fica com medo, né? Então, é calcular mesmo exatamente quanto que você pode, no caso, perder ali. Criar um bom gerenciamento e criar um plano, né? Criar um plano. O que que você está vindo buscar no mercado? Você está querendo fazer trading como renda extra? Você quer extrair dinheiro do mercado para melhorar o seu patrimônio? Qual que é o teu objetivo no mercado? Acho que isso é importante você alinhar para você criar a tua expectativa em cima do produto que você está utilizando ali, ou da carteira de ativos, né? Eu acho que é legal você sempre estar definindo o que que você vai fazer com aquele retorno ali. Show, show. E que tipo de erros você acha que as pessoas são erros comuns ou recorrentes as pessoas poderiam evitar, especialmente para quem está começando nesse universo aí da automatização? Olhar no curto prazo. Você ligar um robô ali e esperar que ele já saia ganhando, né? Ou ele acaba perdendo ali, às vezes você está utilizando a probabilidade contra você mesmo, né? Então, é esperar mesmo a maturação do robô, né? Então, você se planejar, escolher ali o robô que mais te agrada, né? E, e aguardar os resultados, né? Porque senão você vai ficar muito na sorte, jogar a moeda pra cima. Será que eu ganho agora? Será que eu ganho que eu perdo? Porque mercado é probabilidade, né? Então tem que usar a nosso favor. Muito bom. Cara, e por falar em robôs que você gosta, né? Eu dei uma olhada aqui na sua lista de robôs, tem vários que eu gostei e você está preparando ali uma combinação, né? Para fazer um portfólio, na verdade, usando alguns dos melhores aí que você tem. Então, isso significa que vai vir novidade pra gente de fato, né? Perfeito, perfeito. Eu tô criando ali uma combinação, tô pensando numa combinação bem bacana ali, né? Que tenha um head legal ali, dar uma suavizada na curva ali, que entrega um bom resultado ali, mas com tranquilidade. Boa. Cara, assim, eu sempre falo, robô bom, especialmente aquele que, para quem vai estar começando, ele é um robô focado muito mais na gestão de risco
do que nos retornos agressivos, né? Eu sei que o perfil do brasileiro é focar no retorno, mas assim, os melhores robôs e estratégias que eu vi até hoje são aquelas que estão focadas muito mais na questão do risco, nas perdas potenciais do que nos ganhos. Então, pô, só o fato de você estar construindo um portfólio aí, escolhendo alguns robôs selecionados aí criteriosamente, eu já sei que vai vir coisa boa. Então, provavelmente Perfeito. a gente volta a se falar aí dentro de alguns dias, né? Isso mesmo, a gente vai preparar essa carteira aí e a gente volta a se falar. Maravilha, maravilha. Então, Felipe, muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi um prazer mais uma vez receber você aqui com a gente. Prazer meu mesmo. E fica aí já, então, anota o compromisso, hein? Você que está acompanhando a gente aqui nesse vídeo, a gente vai fazer um encontro. Normalmente, né, na SmartBot, a gente faz as lives ali na última terça-feira do mês ou penúltima. Então, penúltima eu já até olhei no calendário, 23, provavelmente 23 agora de setembro, a gente está ao vivo para bater um papo de novo aí com o Felipe, já conhecendo a estratégia e a seleção que ele fez no portfólio. Então fica com a gente porque vem novidade aí. Valeu mais uma vez, um abraço, Felipe, um bom descanso para você. E a todos, fiquem ligados, como eu já disse mais uma vez, vem novidade. Valeu. Valeu, obrigado.